Pronto, meninas. Então sejam bem-vindas. A Karen me deu aqui a função, né, de falar para vocês sobre o governo. E é sempre muito difícil falar aqui para as meninas da Karen, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram muita coisa dela, assim como eu também, né? Mas eu vou trazer uma palavra que Deus tem queimado no meu coração durante algum tempo e espero que edifique a vida de vocês, que vocês sejam abençoadas. E é uma conversa, então me interrompam se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá? É, eu digo que essa é uma palavra, parte dela é dura. Por quê? Porque o governo exige a gente liderar a nossa vida. E muitas vezes a gente vive uma vida de né, a mulher às vezes a gente tem preguiça, aí tem os hormônios, aí tem não sei o quê, e a gente não quer governar a nossa vida, mas só quando a gente governa a nossa vida é que a gente consegue viver vida de paz e de abundância e de prosperidade, né? Então nós precisamos cada dia mais ouvir sobre isso e aprender sobre o governo, né? Então quero passar aqui para frente. Bom, então, primeiro ponto, às vezes eu vou falar coisas aqui que vocês já sabem, vocês já ouviram, mas abram o coração de vocês, porque Deus sempre traz algo novo, a palavra dele sempre se renova, né? Na minha visão, para a gente governar a nossa vida, em primeiro lugar, a gente precisa ter clareza que Deus planejou algo para nós e que o propósito de Deus não é genérico. Cada uma aqui tem coisas únicas que viveu na vida, né? Então, se a gente for olhar em todos esses versículos aqui que eu trouxe, depois se vocês quiserem ler, fala exatamente e nos comprova através da Bíblia, e eu acho a Bíblia um livro incrível, porque é um livro de ensinamentos e princípios e conceitos e valores, e ele nos mostra que nós somos criadas para um propósito, e cada uma para um propósito único, né? Então, ele leva em conta o que a gente viveu, o que a gente passou. Então, a gente precisa cada dia mais ter isso em conta. Por quê? Porque se a gente não tem em conta que Deus tem um propósito para nós, às vezes a gente não consegue seguir para os próximos. Peraí, gente, deixa eu baixar isso aqui. A gente não consegue seguir para os próximos pilares, tá? Então, ok. Agora, tendo a certeza que não vou entrar muito a fundo nessa parte do propósito, porque eu sei que vocês já sabem sobre isso, já ouviram sobre isso, a Karen fala muito bem sobre propósito. Tenho certeza aqui que todas têm ciência, né, e consciência de que Deus tem um propósito para vocês. Alguém aqui tem dúvida disso, gente? Ou eu não, né? Então vou passar para frente. Então todas nós temos um propósito. Sabendo desse propósito, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para o alinhamento espiritual. Então, o que é o alinhamento espiritual? Alguém aqui quer compartilhar o que pensa que é o alinhamento espiritual? Eu acredito que todas aqui sabem. Acho que é quando o nosso coração está alinhado com o desejo que Deus tem pra gente. Exatamente, Carla. Então, sabendo que Deus tem um desejo para nós, sabendo que nós nascemos para um propósito, Deus quer que a gente se alinhe espiritualmente. Por quê? Porque quando a gente busca a Deus, quando a gente busca esse alinhamento, e gente, alinhamento não é assim, consegui e parei, não. É uma vida constante em Deus. É uma vida diária, né, de busca do maná. Então, quando a gente se alinha espiritualmente, a gente ouve com mais clareza o que Deus quer fazer com a gente naquele momento, né? Eu acredito que quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele nos leva a cumprir tarefas, né? Diariamente, quando a gente está alinhada. E é diariamente mesmo, gente. Na hora que a gente vai no supermercado, o Senhor pode nos falar para falar com uma pessoa que está ali. Se a gente estiver atenta, se a gente estiver sendo intencional, né? Então, o alinhamento espiritual, ele nos ajuda a governar a nossa vida. E aí, eu não sei se vocês já leram esse livro, Princípios Milenares, do Tiago Brunet. No último capítulo aqui, ele fala sobre a evolução espiritual. E eu achei muito interessante porque ele fala que a evolução espiritual é a lei da invencibilidade. Por quê? Porque não tem como a gente ter paz e prosperidade sem espiritualidade. E ele fala que só tem como a gente cumprir os outros princípios, o princípio da verdade, o princípio da generosidade, o princípio
da humildade. Todos os outros princípios, eles só são possíveis de serem cumpridos se a gente se alinhar espiritualmente, se a gente buscar a evolução espiritual. Não sei se vocês têm ciência disso, acredito que sim. Mas cada vez o Senhor tem me mostrado isso. Quando a gente se alinha, quando a gente busca o Senhor em oração todos os dias, em palavra todos os dias, leitura da Bíblia, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ter clareza do manual que Deus deixou pra gente, né? Então, muitas vezes a gente quer muito mais ouvir palavras das pessoas, participar das mentorias, ouvir uma pessoa que estudou e veio, traz para a gente uma palavra, do que a gente mesmo ir ler a palavra de Deus. E isso é muito importante, vocês terem clareza que quando vocês começam a orar, começam a ler a palavra de Deus, vocês começam a cada dia mais se alinhar a esse propósito que o Senhor tem para cada um de nós, né? E o nosso governo da vida começa nisso. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da minha vida. Quando eu nasci num lar cristão e achei que eu sempre fui crente, sempre fui, só que sempre fui muito religiosa, muito legalista, vim de uma igreja muito religiosa, e isso já estava impregnado em mim, né? E eu orava por obrigação, eu lia a Bíblia por obrigação, era tudo assim religioso, digamos assim, né? Então, quando eu comecei a ter um nível de vida onde não era voltado apenas à religião, não era voltado à religiosidade, né? Eu comecei a ver que o Senhor começou a me mudar por dentro, porque era difícil eu controlar as minhas emoções, era difícil às vezes eu ficar com raiva. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, que a gente tem que aprender a controlar as nossas emoções, mas às vezes é difícil, a gente tem que ter primeiro a consciência daquilo, e ir mudando, ouvindo, e cada vez mais tendo consciência para a gente ir mudar. Mas o que mudou o meu comportamento foi uma das coisas, né, foi o meu alinhamento espiritual. Por quê? Porque quando eu estava nervosa com alguma coisa, eu aprendi, nessa hora que eu estava muito nervosa, a ir para a presença do Senhor. Aonde eu estivesse. Tô muito nervosa. Meu marido fez uma coisa comigo que eu tô tinindo de raiva. Aí eu vou e falo assim: Deus, eu nem tô com vontade de orar, Deus, eu tô com muita raiva. Mas, Senhor, me ajuda, meu Pai, o Senhor é manso. Gente, eu fazia oração e eu vou falar, não sei que milagre é esse. Parece que eu ficava até mais calma assim, sabe? Não sei se é só o fato da gente falar também, mas o Senhor, ele é maravilhoso, ele nos ouve, né? Todas as orações contam. Então, quando a gente tem uma vida de oração sem cessar, orar o tempo todo, mesmo quando as minhas emoções estão exaltadas, mesmo quando eu estou com os hormônios à flor da pele, né? O Senhor, ele pode nos ajudar. E isso exige de nós esse comportamento de oração, de palavra, de jejum, de ouvir a Deus, né? E tem aqui, lá em Mateus 17, 20 e 21, eu não sei se vocês já leram, que é aquele caso que Jesus expulsa um demônio e os discípulos tentaram e não conseguiram. E aí Jesus fala assim: algumas batalhas exigem oração e jejum. Só que Jesus, ele não ensinou um ritual, ele está ensinando aqui um nível de consagração. Então, se você quer ter uma vida Vamos fechar a consagrada, porta aqui pra mim? se você quer ter uma vida consagrada a Deus, você precisa ter um nível mais profundo com Ele. E como é que a gente alcança esse nível mais profundo? Comece aos poucos, mas essas 4 coisinhas aqui. Tem mais uma que eu não coloquei aqui, que para mim é maravilhosa, eu vou acrescentar aqui depois, que é o louvor. Às vezes, quando a gente está muito nervoso, muito nervosa, ou numa situação, em qualquer situação, coloca um louvor para você ver se não muda o clima da sua casa, né? Então, oração, palavra, jejum, ouvir ao Senhor. A Karen fala muito isso, né? Da gente parar, não só ler, falar com Deus, orar, não é um monólogo, né? Onde eu só estou falando com Deus, mas parar e falar, deixa eu ouvir Deus agora, né? Então, gente, isso aqui é o lado espiritual. Lembrando, nós somos um ser triuno, não é? Então, nós somos um ser dividido em 3 partes, que é o corpo físico, as nossas emoções, não é? E
o nosso espírito. Então, primeiro, espírito, alimente o seu espírito todos os dias, gente, todos os dias. Todos os dias você não come? Todos os dias você come sua comida para alimentar o seu corpo. Então, todos os dias você precisa alimentar o seu espírito também. Então, esse é o primeiro fundamento que eu queria passar para vocês. O segundo fundamento é o nosso templo, que é o nosso corpo. Então, quando a gente estava brincando aqui sobre a menopausa, isso é cuidar do corpo também. Por quê? Porque nós temos fases, nós temos hormônios, nós sabemos que isso tudo influencia. Influencia na nossa memória, influencia na nossa preguiça, influencia, às vezes a gente fica menos motivada porque os hormônios estão atacando. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, fazer exercícios, comer bem, porque o que a gente come vai importar também nessa. Se a gente come muito açúcar, eu não sei se vocês já fizeram esse teste, a Sofia pode dizer isso com mais propriedade do que eu ainda, mas eu já testei em mim. Tempos que eu fico sem açúcar, eu fico muito mais motivada, muito mais animada. Parece que o açúcar me deixa lazy, assim, sabe? Acho que é, Só né, nos Sofia? primeiros dias, né, minha filha? Que você só quer matar o povo. É verdade. Nossa, nos 3 primeiros dias eu fiquei com uma dor de cabeça É a ressaca. infernal. Aham. É a ressaca da falta do açúcar. O organismo reage como se fosse uma ressaca de falta de uma dependência. Dá um O açúcar, cansaço, dá uma dor de o açúcar cabeça. é uma droga. O açúcar é uma droga. É uma É. droga mesmo, gente. Viciado. Os meus filhos escutavam muito eu falar e eu dizia assim, açúcar vicia mais que crack. Aí quando eles começam a comer, querem comer muito doce, aquelas gomas ali, ai mamãe, açúcar vicia mais que crack, né? E é Se vocês engraçado. repararem, começam por uma goma, de repente já está em 10, de repente já foi um pacote inteiro e a coisa começa a escalar assim, porque é o vício. Exato, e dá mais vontade cada vez mais de comer, né? E quando a gente passa por esse período de limpeza do organismo, né, do açúcar, depois você não sente tanta falta mais. E não sei vocês, mas eu, pelo menos, quando eu vou comer de novo o açúcar, eu já acho tudo muito doce, né? A gente meio que perde aquela coisa. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele precisa ser cuidado. E cuidar do nosso corpo ajuda na nossa vida espiritual também, sabiam? Por quê? Porque se a gente tá comendo muito açúcar, a gente tá com preguiça, se a gente toma muito vinho, no outro dia a gente tá com muita preguiça, aí a gente não vai querer orar, a gente não vai querer trabalhar direito. Mas quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente tá bem alimentado, o que que a gente acontece? A gente tem mais disposição para tudo, gente, que é importante, que é prioridade na nossa vida. Então, cuidem do corpo de vocês, que é o templo do Espírito Santo. E o terceiro item, né? Então, ajustei o meu espírito, ajustei o meu corpo, agora eu vou ajustar as minhas emoções. Eu não vou entrar muito também nisso aqui, porque a Karen já falou muito sobre isso, sobre como as nossas emoções importam, né, no nosso, na nossa evolução, no nosso crescimento espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero trazer esse versículo aqui que eu amo, que é Marcos 12, 29 e 30. Eu não sei se tem alguém com Bíblia aí que queira ler pra gente. Tem alguém que tá com a Bíblia? Eu quero fazer só um, não sei se vocês estão me ouvindo, quero fazer só um pitch de vendas. Inclusive, leiam meu livro, que vai complementar exatamente aonde as suas emoções atrapalham este alinhamento. Sábado, dia 28, estará Isso lançado. mesmo. Isso mesmo. Por isso que eu nem vou entrar, vou deixar vocês lerem o livro, depois a gente comenta sobre isso. Porque realmente tem muita gente, né, dentro da igreja. Eu que nasci num lar cristão, gente, eu já ouvi muita gente falando isso e quer espiritualizar tudo, sabe? Ai, não, porque Deus, se Deus quiser. Ah, não, porque Deus, tudo põe na conta de Deus. E na verdade não é assim. Tudo. É no tempo de Deus, na conta de Deus, se Deus quiser, se Deus. É muito fácil assim transferir a responsabilidade de tu, tá fazendo o quê, criança? Exatamente. Então, as nossas emoções, a descoberta, o autoconhecimento, o entender mais sobre você, o que tem influenciado nas suas emoções, também vai mudar a sua vida espiritual e, consequentemente, vai mudar todas as outras áreas da sua vida. Então, eu queria pedir, não sei se alguém tem a Bíblia aí, alguém tem? Se não tiver, eu abro aqui. Lá em Pois é, porque Mateus. se eu consigo, se eu sair daqui para abrir minha Bíblia digital, esse bicho fecha, que eu não sei que doidice é essa. Não, então eu vou ler aqui para vocês. É Marcos 12, 29. Olha só. Respondeu Jesus:
O mais importante é este. Ouça. Peraí, Marcos. Peraí, deixa eu ver se eu tô no certo. Acho que não é esse aqui, não. 12, 29. Ah, é esse mesmo. É porque tem esse versículo tem lá em Mateus também, mas é esse aqui que eu quero. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor e único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Isso aqui, gente, é maravilhoso. É um mandamento para nós, né? E o que ele diz, né? Vamos trazer aqui para esse governo sobre o nosso corpo. O que Deus está falando? Ame o Senhor de todo o seu coração, ou seja, com todas as suas emoções, com todos os seus sentimentos, com toda a sua alma, ou seja, o centro das suas vontades, das decisões, com todas as suas forças, ou seja, com a tua capacidade, com o teu esforço, com a tua ação e de toda a sua mente, porque você também tem que pôr razão e pensamento. Quando a gente vai buscar o Senhor, nem todo dia a gente está querendo buscar a Deus, não. Tem dia que a gente está com preguiça, tem dia que a gente está desanimada. Por isso que vai exigir força e não sentimento. Tem dia que vai exigir razão. Eu preciso fazer. Igual quando a gente vai trabalhar, a gente não põe razão, que às vezes a gente tem preguiça, ou tá cansada, enfim, foi uma semana difícil. Às vezes a gente não quer ir trabalhar, mas a gente vai, não vai? Por quê? Porque a gente põe a razão. Então, que nós possamos buscar o Senhor com todas as nossas emoções também e alinhada à vontade dele. Eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês de mudança de hábitos. Os hábitos, gente, são as coisas. Eu posso dizer que mudar hábitos é algo que pode mudar toda a sua história. Mas por quê? Aí eu quero ouvir vocês um pouquinho. Por que será que a gente não consegue mudar hábito? O que é tão difícil? Alguém quer contribuir aqui com a nossa aula? Por que é tão difícil mudar hábitos, gente? Pode falar, Tem Sofia. muito a ver com reprogramação mental também, e são coisas que já estão intrínsecas no nosso corpo. Nós já nos habituamos a fazer assim, porque às vezes já vem de geração em geração, foi feito assim, ensinamos, crescemos a viver assim, a fazer assim, e vamos fazer assim quase que num automático, sem muitas vezes pensar no que estamos a fazer. E eu que também trabalho com um bocadinho de reprogramação de hábitos, é muito isso, tipo, às vezes basta dar ali experimenta fazer assim hoje. Olha, que bom. Então agora mete isso na tua rotina e vê como é que isso agora surge para o resto da tua vida. Mas é muito reprogramação mental também, porque está muito no corpo, muito intrínseco. É verdade, é verdade. Mas eu posso dizer para vocês que se vocês começarem a ter essa consciência, né, que a Sofia está dizendo, que a gente tem que ter de ir mudando coisas, ir mudando pequenas coisas no nosso dia para mudar os nossos hábitos, isso, se a gente tiver a paciência com o processo, porque eu não sei se vocês são igual a mim, porque às vezes eu vou fazendo tudo bonitinho, por exemplo, dieta. Eu faço a dieta toda bonitinha, fico lá 15 dias, aí eu não vejo muito resultado, aí esse trem não tá funcionando, não, né? Às vezes a gente, e isso eu tenho mudado muito na minha vida, porque Deus tem me dado muito essa oportunidade, né? À medida que eu fui me aproximando dele, ele foi me ajudando também a mudar hábitos. E lendo, estudando também, é tudo junto, né, gente? É uma transformação de todas as áreas. E eu fui reprogramando a minha mente para conseguir fazer um jejum intermitente, por exemplo, que eu não conseguia fazer, para mudar realmente os hábitos da minha vida. Eu estou falando muito voltado à alimentação, mas pode ser voltado a outras coisas também, exercício, leitura da Bíblia, né? Então, os hábitos, eles são os tijolos que constroem o edifício da sua vida. E cada pequena ação repetida molda quem você se torna, né? E para a gente viver o propósito que Deus pensou para a gente precisa construir esses padrões. Como é que a gente faz isso então? Aí eu trouxe aqui para vocês o que eu acredito que a gente tem que fazer. E não tem almoço grátis, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão. Não tem segredo, né? Governe a sua vida a partir de quem você é em Deus. Porque nós temos a identidade em Deus. E eu quero falar sobre essa identidade hoje, porque vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem duas pessoas que estão aqui tentando parar de fumar.
Aí eu fumo e chego nessa pessoa e falo assim, Marília, a Marília tá tentando parar de fumar e a Nalva também. Aí eu falo, Marília, toma aqui um cigarrinho. Aí a Marília fala assim, ah, não, eu tô tentando parar de fumar, não, obrigada. Aí eu entrego pra Nalva o cigarro, falo, toma aqui um cigarro. A Nalva fala, eu não sou fumante. Qual das duas vocês acreditam que vai permanecer no propósito de parar de fumar? Aqui falou, eu tô tentando parar de fumar, ou aqui falou, eu não sou fumante? Eu não sou fumante. Por quê? Porque ela falou no nível da identidade dela. Ela falou que eu não fumo. Ela afirmou que ela não é fumante. Então, quando a gente entende quem nós somos em Deus, qual é a nossa identidade, a gente começa a se alinhar ao nosso propósito e a gente começa a construir sistemas, hábitos que vão sustentar essa transformação. E aqui eu trouxe alguns versículos que diz, olha, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então, se você falar todos os dias para você mesma, para o seu cérebro entender, eu sou nova criatura, aquilo que eu fazia antes não faz mais parte de mim. A todos quantos receberam, eu sou filha de Deus, eu sou amada de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu tenho a mente de Cristo, eu sou inteligente. A minha mente é renovada. Então eu começo a entender quem eu sou em Deus e quem Deus diz que eu sou. E não quem os meus pais disseram que eu fui a vida inteira, porque às vezes os seus pais reforçaram uma identidade positiva em você, mas às vezes não. Mas você vai ficar ouvindo isso e vai deixar que isso influencie na sua vida? Ou você vai deixar que a sua identidade em Deus influencie a sua vida a partir de agora? Então, mude os hábitos aonde? A partir de quem você é. E algo também que eu já ouvi a Karen falando, e eu quero reforçar aqui, gente. Arranque o que te faz tropeçar. Lá em Mateus 18, 8 e 9, é uma palavra forte, né? Mas a gente não pode olhar para o lado literal, que diz assim: se a sua mão ou seu olho te faz tropeçar, arranque-os. Mas não é no sentido literal, gente. É ambiente, é relação, é rotina. Tudo isso molda o nosso comportamento. Então, vamos supor, quero emagrecer, mas eu só ando com gente que come, bebe, que gosta de doce, que gosta. Como é que vai fazer? Ou eu influencio essa pessoa, que vai ser muito difícil, né? Então, vocês sabem que é muito difícil a gente conseguir trazer uma pessoa para cima, é mais fácil ela puxar a gente para baixo. Então, a gente precisa se alinhar e mudar os nossos ambientes, as nossas amizades. E aí eu vou falar uma analogia, esses dias que eu ouvi, que eu achei interessantíssima. Pensa num avião, como se a nossa vida fosse um avião. E avião tem a cabine de comando, que é onde o piloto tá. Então, eu estou na cabine de comando da minha vida. Quem está na cabine de comando junto com você na sua vida? Quem é que está aí pilotando a sua vida junto com você? Ou seja, quem é a pessoa que está mais com você no seu dia a dia? Essa pessoa está influenciando muito nas suas ações e em quem você é. Aí vamos pensar, tem ali aquela outra parte onde as aeromoças ficam, depois a gente tem ali a primeira classe, depois a gente tem a classe econômica, depois a gente tem onde ficam as malas lá, né? Quem está aí na primeira classe da sua vida? Quem está lá na classe comercial da sua vida? E quem está lá no porão da sua vida? Será que você tem que tirar pessoas aí da primeira classe e levar elas lá para o porão? Será que tem gente que estão lá no porão hoje e que deveriam ser promovidas ali à primeira classe? Quem você precisa tirar da sua vida para você mudar hábitos, mudar suas emoções, mudar seus comportamentos, mudar suas rotinas? Queria que vocês pensassem sobre isso. E às vezes, gente, não é fácil, não é fácil. Eu vou falar para vocês, é difícil demais mudar os nossos amigos, principalmente, pessoas que a gente gosta. É difícil a gente despromover esses amigos, colocar eles lá no porão, porque eu tô querendo mudar de vida. Mas eu vou falar uma coisa, quando a gente muda a nossa vida, às vezes a gente vai em alguns lugares, quando você começa a crescer, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu comecei num processo de crescimento, de leitura, de busca. Aí você entra num ambiente
e você ouve as conversas, sabe quando você fica assim, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu às vezes passo por isso e penso assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não devia estar nesse lugar, né? Então que nós cada dia mais pensemos sobre isso, né? Quem que a gente precisa tirar da nossa vida? Quem que a gente precisa promover aqui para a primeira classe da nossa vida? Ou para a cabine de controle? Será que Deus está aí no controle junto com a gente? Bom, não sei se vocês já leram aquele livro, eu amo aquele livro, o Hábitos Atômicos, e eu trouxe aqui esse slide que fala um pouco sobre a estratégia do livro, mas eu aconselho que todas vocês leiam, porque é um livro incrível, né? Quer falar? Diane, só dizer que quem não leu e quiser o PDF, eu tenho o PDF do livro, só me pedir que eu envio, tá? Top. Ele é muito bom, esse livro, vale muito a pena. Mas eu trouxe aqui o que ele diz, né, sobre os hábitos. Ele fala o seguinte, que todo hábito segue um padrão neurológico previsível, que compreender esse ciclo faz com que a gente redesenhe os nossos comportamentos de forma estratégica. Ele dá aqui uma técnica, uma ferramenta para a gente, né? Então, muitas vezes, quando nós queremos mudar a nossa vida, governar a nossa vida, às vezes a gente precisa de técnicas e ferramentas, né, gente? Não é só também ter a vontade, falar assim, ai, gente, eu quero mudar meu comportamento, não quero mais agir assim, ai, mas eu não consigo. Então, é um conjunto de ações que a gente faz que a gente produz isso na gente, né? Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que todo comportamento tem um gatilho que inicia, que é a deixa. Vou dar um exemplo meu. O Senhor tem me ajudado nesse caminho, né? Mas eu tenho um gatilho que inicia o meu comportamento de comer além do que eu devo, que é quando eu tô cansada. Quando eu tô cansada, parece que me dá assim uma vontade de comer um doce, de ir ali na cozinha, pegar um cookie, uma bolachinha, um chazinho, um negócio. Eu tô cansada, eu sei que vai me dar vontade de comer. Depois vem o que? A motivação, vem esse desejo. Aí a resposta a esse desejo que eu tive de comer um doce, ou de comer uma bolachinha, eu fui lá e peguei e comi. E qual que é a recompensa? Porque sempre tem recompensa. A recompensa é o prazer de estar comendo aquele doce, de estar Pelo comendo. limite. Exatamente. Né? De comer é o benefício que vai reforçar o ciclo. Porque por mais que esse comportamento não seja um comportamento bom para mim, ele tem alguma coisa de bom. Então, todo comportamento e todo hábito, ele tem uma recompensa, né? Então, para pensar em todo hábito, mesmo que seja ruim, ele tem o lado bom e o lado ruim. Ele tem o lado que de alguma forma, recompensa. Então, a gente precisa olhar para esse loop do hábito. A gente precisa entender qual que é a minha deixa, qual que é o desejo por trás, qual que é a resposta que eu estou dando e qual que é a recompensa que eu estou tendo. E aí eu vou criando hábitos bons ou ruins. Vou dar um exemplo. Eu comecei a fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu é maravilhoso, é uma delícia. Você vai lá, faz, quando você entra, para você ir, é uma dificuldade, né? Como todo exercício. Às vezes é difícil a gente sair para ir para o ginásio e tal. Gente, quando você entra ali no tatame, você fala, nossa, que preguiça, o que eu tô fazendo aqui? Aí você começa a lutar ali. A recompensa é um bem-estar maravilhoso no fim. Você faz assim, sabe quando você fala, nossa, a endorfina no corpo, aquilo que você está sentindo, aquela emoção de você estar ali com as pessoas. Eu, por exemplo, gosto muito de esportes com alguém, esportes com pessoas. Eu não gosto muito de, por exemplo, natação, que sou só eu. Eu não sou muito fã. Eu nadei muitos anos, mas eu gosto mais dos esportes que tenham interações com outras pessoas. Então, o jiu-jitsu, por exemplo, é legal para mim. E aí eu me sinto recompensada, eu saio de lá feliz porque eu me relacionei, porque eu convivi e ainda tô suada, tô naquela sensação gostosa. Então, o que eu fiz? Eu substituí um período, às vezes, de ociosidade, ou um período que falava que ia para academia e não ia nada porque eu tinha preguiça, por um esporte que eu gostei, que me deu recompensa também. Então,
O que que ele diz no livro, né? Ele fala que é possível a gente redesenhar hábitos. E para redesenhar os hábitos, você tem que entender que a gente não muda, a gente não, como é que ele fala? Ele fala assim, não tem como você eliminar hábitos da sua vida, tem como você substituir esses hábitos. Então a gente tem que redesenhar os hábitos, né? Então ele fala para a gente fazer 4 perguntas. Então, o que que eu queria que vocês, ao final dessa aula, fizessem, se vocês já quiserem ir fazendo aí, é pensar o seguinte: o que que eu preciso mudar na minha vida? Eu tenho a consciência hoje, e na verdade acho que vocês já tinham essa consciência, mas eu estou aqui reforçando isso, que é eu sou corpo, alma e espírito. O que que eu preciso intencionalmente mudar em cada pilar importante da minha vida? O que que eu preciso mudar a respeito do meu corpo? O que que eu preciso mudar a respeito da minha alma, das minhas emoções, dos meus comportamentos? O que que eu preciso mudar no nível do meu corpo? Queria que vocês, ao final dessa aula ou durante o finalzinho dessa semana, vocês começassem a anotar isso, começassem a perceber os hábitos, às vezes ruins ou nocivos, que você tem a respeito de cada uma dessas áreas do seu corpo. E vocês fizessem essas 4 perguntas aqui, que é: como eu posso tornar esse hábito evidente? Ou seja, deixas claras que vão facilitar a ação. Tornar o hábito impossível de ignorar, através de lembretes visuais, contextos preparados. Vou dar um exemplo. Eu tô falando muito de comida, que para mim é mais fácil pensar nisso. Toda vez que eu vou, toda vez que me dá essa vontade louca de ir na cozinha e pegar alguma coisa, normalmente tá lá um pacotinho de cookies ou um vidrinho lá que a gente enche de bolachinha e tal. Eu escondi. Falei, por que que isso está à vista? Ou seja, está aqui. Aí o que que eu fiz? Substituí por fruta. Então, eu deixei o quê? O hábito evidente. Eu deixei a ação ali, deixei claro o hábito, né? Ou a deixa, para que fosse mais fácil eu tomar a ação de pegar a fruta ao invés de pegar uma outra coisa, né? Então, você tornar o hábito impossível. Por exemplo, eu quero criar uma rotina, uma disciplina de oração. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou deixar a minha Bíblia em cima da minha mesa, porque eu não vou esquecer todos os dias, antes de trabalhar, por exemplo, de ler um capítulo da Bíblia, né? Então, como é que eu posso tornar o novo hábito que eu quero adquirir evidente? Segunda pergunta: como torná-lo atrativo? Associe o hábito a algo que você deseja, use a antecipação de prazer para motivar a ação. Por exemplo, eu gosto de treinar ouvindo podcast, ouvindo aula, ouvindo música, ouvindo academia de roots, ouvindo coisas que me agreguem na vida, ouvindo YouTube, né? Então, o treino começou a se tornar agradável, porque antes simplesmente um exercício chato, que eu ia todo dia ali sozinha, ficava lá treinando na esteira, 20 minutos, nananana. O que que eu fiz? Coloquei um fone no ouvido e eu tô ali aprendendo, eu tô ali escutando e eu tô fazendo exercício ao mesmo tempo. Então, para mim, se tornou mais agradável. Ah, não, Ediane, isso aí não ajuda para mim, mas se eu tiver uma amiga, ela vai me motivar, eu vou motivar ela e vai ser muito bom. Entendeu? Então, como tornar um hábito que você deseja ter agradável? Ah, eu gosto de treinar fora, ou eu gosto de água, ou eu gosto de dança. O que que você gosta para tornar esse hábito prazeroso? Terceira pergunta: como tornar esse hábito que já é evidente, que já é atrativo, fácil? Então, reduza o atrito. Quanto menor o esforço necessário para fazer esse hábito, maior a probabilidade de execução consistente. Por isso tem muita gente que faz o quê? A marmitinha para almoçar. Por quê? Porque já está ali prontinha a comida. Eu reduzi o atrito. Não tem desculpa. Porque na hora que você está na correria, o que que é mais fácil, gente? É pegar qualquer porcaria que tem na frente. É ir ali comprar um salgado, ir lá no Lidl comprar uma coxinha. É muito mais fácil, né? Só que o que que você tem que fazer então? Reduzir esse atrito. Eu preciso melhorar minha alimentação, então eu vou fazer
Toda segunda-feira eu vou cozinhar legumes já para a semana inteira, vou deixar na vasilhinha certinha ali, separada para mim, né? Então, não exija perfeição, gente. Simplesmente comece aos pouquinhos. O que que você vai melhorar essa semana? Lista aí os hábitos que você quer ter e as 3 ações para cada hábito que você vai conseguir fazer essa semana, tá? E por último, como torná-lo gratificante, ou seja, você tem que fazer com que esse hábito tenha uma recompensa imediata. Por exemplo, celebrar. Celebre pequenas vitórias para consolidar esse hábito. Mais disposição ao longo do dia, menos culpa, sensação de prazer, humor. Então, você reconhecer e celebrar as pequenas vitórias. Gente, vocês já pararam para pensar do tanto que a gente celebra pouco? Eu vou falar assim, eu tenho um chicote na mão pra mim, sabe? Eu fico assim, lerê, lerê, você tem que fazer isso, não fez mais que a sua obrigação. Sabe quando seu pai te mandava tirar nota boa e você tirava nota boa? Não fez mais que a obrigação. A gente tem essa cultura, né, de não celebrar. Só que a celebração é importantíssima. Mude esse comportamento, gente. Celebra a sua conquista, porque o cérebro, isso é gratificante para o cérebro. Quando a gente celebra, eu consegui. Essa semana eu fiquei bonitinha na dieta, eu fiz a marmitinha para mim, eu consegui ir no ginásio 3 vezes por semana. Celebra, celebra aquilo, né? Celebra a sua vitória. Se você tem uma empresa e você fez uma venda, celebra. A gente tem mania de ser muito duro, né? A gente tem uma autocobrança muito forte, mas que você comece a celebrar as suas vitórias, gente. Isso é tão importante. Para de ser dura com você mesma. Ai, gente, nossa, eu não consegui fazer. Aí você vai nunca conseguir mesmo. Porque quando você consegue uma coisa. Meu marido, ele é muito engraçado, ele ama sair para restaurante, comer, ele adora. E aí, o que que eu tô aprendendo a fazer, né? Quando a gente tá precisando organizar financeiramente para alguma coisa, eu tenho a mania de pensar assim: ele ganhou essa semana tanto de dinheiro, aí eu já penso, não, mas isso é para pagar isso, eu já penso as contas que vai pagar. Mas ele fala assim: não, amor, vamos sair, pelo menos um jantar. E eu falo: nossa, mas o jantar vai ser tanto, 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 eu vou deixar de pagar tal conta. Eu já faço essas contas. Só que eu aprendi com ele: não, tá errado, eu preciso celebrar sim. Sabe por quê? Nós conseguimos essa venda, nós conseguimos esse dinheiro, então a gente tem que celebrar sim, gente. É claro que eu não tô dizendo aqui para vocês serem irresponsáveis, mas celebra, nem que seja comprar uma coisa que você gosta muito para marcar que foi uma celebração, que foi importante, que foi bom para você, né? Posso colocar um ponto, Edilene? Claro, fica à vontade. Em Eclesiastes fala muito sobre isso, né? Sobre a gente aprender a se recompensar do fruto do nosso trabalho, que a gente se divirta, que a gente coma, que a gente beba, que os dias são difíceis, né? Que é tudo igual debaixo do sol. E nessa dificuldade da dinâmica dos dias, é um princípio o desfrute, não é quando você tem dinheiro, né? A gente não pode negociar o princípio pelo que está acontecendo externamente, a gente não pode negociar o princípio pelo aquilo que a gente está vendo. Quem trabalha para pagar conta só paga conta mesmo, e elas nunca se acabam porque elas renovam-se mês a mês, né? É verdade. E outra coisa importante é no sistema de reprogramação mental. O nosso cérebro, ele tem 2 sistemas para funcionar, o de compensação e o de recompensa. Quando a pessoa está acima do peso, por exemplo, ela trabalha muito no sistema de compensação. Então, Uhum. assim, eu extrapolei no final de semana, na segunda-feira eu vou compensar, não como nada, só tomo suco verde, passo 24 horas só comendo fruta, faço um detox, e o cérebro funciona pessimamente mal no sistema de compensação. Eu não estou falando aqui de qualidade das orientações nutricionais, estou falando como é que o cérebro funciona bem e mal. Como é que o Uhum. cérebro funciona bem? No sistema de recompensa, que a Jane falou, preciso encontrar uma motivação para fazer tal coisa. Então, meu final de semana foi ruim, na segunda-feira eu só continuo. Eu só volto para onde eu estava, continuo fazendo, volto para o exercício, volto para a minha alimentação normal, sem compensar. Por quê? Porque eu preciso fazer aquilo por longos tempos, sabendo que eu vou cair algumas vezes, para receber a minha recompensa,
para caber no short branco, no biquíni, no cropped, para ser saudável, para ter uma menopausa saudável, para ter uma memória melhor, para ter um corpo desinflamado, seja qual for o benefício que você quer. Então, a gente precisa entender que espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, o sistema de recompensa, ele precisa estar ativo. E ontem até eu conversei com a minha terapeuta exatamente a mesma coisa que a Diane está dizendo sobre ela. Eu disse, a sensação que eu tenho é que eu celebro pouco. Às vezes eu não sei nem porque que eu estou nervosa, porque está dando tudo certo. E eu não vivo ali presente, curtindo. Parece que o cérebro fica o tempo inteiro procurando coisas que estão dando errado. E isso também é biológico. A nossa mente, ela produz 85%, naturalmente, 85% de pensamentos negativos. Ou seja, nós precisamos ser muito intencionais para pensar positivo, para agradecer, para desfrutar, para descansar. Não são coisas que virão naturalmente quando a gente estiver com vontade, quando tiver afim. A gente tem que querer muito fazer isso. Tem que estar Uhum. muito focado nisso, Uhum. né? E a gente está aí, a Diane está focada nisso, eu estou focada nisso, e a gente passa por períodos que, olha, eu deveria estar celebrando mais. É, Vamos guardar o chicote, né? exatamente. Porque a gente perde até, naturalmente falando, a beleza da vida. É verdade. Nossa, Karen, isso é tão importante. A gente já tinha conversado sobre isso também, sobre o descanso, sobre esse princípio do descanso. E é muito fundamental, né, meninas, a gente entender isso. E falando um pouco sobre dinheiro, não falando dessa coisa. Eu não sei se vocês já leram esse livro aqui. Eu gosto de falar sobre livros, gente. Criação de Riqueza. Uma das coisas que ele fala aqui, que eu nunca tinha ouvido falar antes sobre criação de riqueza e esses livros de mentalidade, eu gosto muito de ler esses livros também, para eu entender qual a mentalidade que essas pessoas que têm muito dinheiro têm, né, e que conseguem gerar dinheiro. Ele fala o seguinte, que todas as vezes que ele ganha alguma coisa, por exemplo, ganhei 100 euros hoje, ele tira 5% desse dinheiro para ele tira em dinheiro, para ele pegar no dinheiro, para ele sentir o dinheiro, para ele ter o dinheiro. É como se fosse assim, é a minha recompensa por eu ter ganhado dinheiro. E isso O naquele. Paulo e a Camila ensinam muito isso também, o Paulo Vieira. A Camila Ah, diz que esse tira livro é do dez por Paulo. cento Esse livro é E, do é, Paulo. e o Paulo diz que tira 20%. Né? A É, Camila disse assim, eu sou mais tímida, eu tiro só 10%. O Paulo disse que tira 20%. Eu ele não tinha visto o recomenda. autor, desculpe. Só achei a capa tão bonita, dourada, que não É, ouvi quem era o autor. bonita, né? É dele, é do Paulo aqui, ó. Paulo Vieira. Mas ele fala 5% para começar. Ele fala 5%. Ele explica tudo aqui no livro, né? Tipo, ele começou com 5%, ele pagava todas as contas dele com 60% do que ele recebia, e hoje ele já, acho que inverteu, acho que ele consegue viver com 40% do que ele recebe, 60% ele tira para. Mas ele explica tudo aqui, porque é um processo, também não dá pra gente olhar para os caras que estão lá na frente e falar assim, não, eu vou viver só com 40% do que eu ganho, né? Então, mas é muito legal, tá, gente? Quem quiser depois ler esse livro, Criação de Riqueza, Preciso fazer um comentário aleatório, que eu não estou conseguindo me controlar. fale. Gente, a luz do céu apagou para vocês aí também? Por Que quê? foi isso? Eu tive que acender a luz da sala. De repente, o céu Foi escuro? apagou, Escureceu. Ah, apagou. Sem meu iluminação total. misericórdia, gente. Sim, Não, sim. Deve chover em breve, com trovoada, provavelmente. senhor. Socorro, Deus. Aqui tá bom, gente. Aqui tá Vai claro. morar no norte, vem pro norte. Bom, meninas, então só para finalizar aqui, Karen, que a gente já tá quase chegando ao fim aqui, né? Então, para diferenciar sistemas e objetivos. Então, sistemas, a maioria das pessoas se concentra no objetivo, né? Quero perder 10 quilos. Por que que tanta gente chega no início do ano e faz aquele tanto de resolução e não consegue fazer nada no fim, né? Por que que será que a gente não atinge os nossos objetivos? Porque a gente não consegue criar sistemas para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Não E adianta porque a nada a gente é gente. impaciente também. A O gente que é que é? impaciente, a gente vive na geração do imediatismo. Por exemplo, trabalhei com emagrecimento muito tempo. Comecei como coach de emagrecimento. Como faz para perder 30 quilos? Uai, você perde o primeiro quilo, depois você repete 29 vezes. Só que Exatamente. as pessoas não querem emagrecer de quilo em quilo. Elas querem apertar um botão e querem emagrecer 30 quilos. Ponto 2. Elas levaram 10 anos para engordar 30 quilos.
Elas querem emagrecer 30 quilos em um ano, Exatamente. mas a gente faz isso na nossa vida o tempo inteiro. Deus não responde às minhas orações. Primeiro, Deus está respondendo. Pode ser que seja com silêncio. E o silêncio, não tô fazendo plágio da capa do meu livro, não, viu? Mas o silêncio de Deus, ele fala muito. É uma resposta também. Você não está preparada. Eu estava falando para uma pessoa. Eu disse, vamos lá. Tu teve, primeiro teu filho fez 16 anos e pode dirigir. Tu vai dar uma Lamborghini para ele? Não, por quê? Primeiro que eu não tenho um Lamborghini, segundo que eu não vou dar o primeiro carro para o menino de 16 anos. Ok. Então tu vai dar o quê? Um Fusca, né? É, ok. Quando o menino tem 20 anos, tu vai dar a Lamborghini? Cara, eu não vou, porque eu não tenho. Ok. Mas vamos supor que tu tivesse, tu daria? Depende de como ele agiu com o primeiro carro, ok. Então, Deus pode não estar te dando no momento para te proteger. Porque ele podia te dar uma Lamborghini, tu não sabe dirigir uma Lamborghini, um carro de alta velocidade, que tu ia querer toda a potência do carro, ia ficar instável e tu ia morrer, capotar aí. Deus está te poupando nesse momento. Mas a gente acha que porque Deus não respondeu exatamente na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, a gente acha que Deus nunca mais vai responder. A gente não tem Exatamente. paciência para esperar o tempo certo para a gente estar preparado para receber aquela resposta. Exatamente. A gente vive a geração do Nietzsche hoje. Eu vejo aqui demais e olha como eu acho que a coisa que eu mais tenho trabalho aqui é para ensinar para as pessoas. Cara, Deus demora para responder, sim. Ele vai responder na medida que você está preparado. Esteja mais preparado, preocupado em se preparar para receber a resposta do que Deus não está. Ele está respondendo. Deus é comunicador. Mas ele pode estar te dizendo um não, e você está chateada, quer que seja um sim. Deus não é teu Exatamente. mordomo. Então a gente traz essa prática que eu falei do emagrecimento para todas as áreas da nossa vida. A gente quer que um cliente com um mercado que oferece, por exemplo, a Nalva trabalha com imigração. Deixa, meu Deus, eu nem sei quantas pessoas que estão no meu Instagram que trabalham com isso. O que a gente quer? A gente quer que o cliente olhe para o nosso Instagram e decida pela gente imediatamente. Eu falei na Nalva, mas no meu de mentor é só o que tem. Não, não ensino exatamente o que eu ensino, mas tem. Entendeu? Então a gente quer massoterapeuta, o pessoal do marketing, que olhe para mim e compre imediatamente. Às vezes o cliente vai, paquera contigo. Eu tenho um cliente que paquerou comigo um ano. Eu tenho gente aqui que paquera comigo há mais tempo, mas vai ficar aqui ainda. Uhum. Porque demora para a pessoa ter confiança no processo. Depois demora para a pessoa saber se ela está disposta a viver o processo. Seja comigo ou com a Carla ou com a Nalva, a pessoa vai olhar para a Carla e vai dizer: ah, será que eu vou estar afim de fazer todas as tarefas que a Carla diz, de aparecer todo dia no Instagram, de postar, de fazer aquilo? Será que eu estou afim de enfrentar a AIMA, né, de dar entrada nessa documentação agora? Tudo demora. As pessoas se questionam e depois elas vão ver: será que é seguro eu investir esse valor aqui? Uhum. E dinheiro não aceita desaforo, mas a gente quer que o cliente olhe para a gente e aí as pessoas desistem de tudo o tempo inteiro por imediatismo. E abrem mão de promessas valiosas de Deus por imediatismo. E a gente vai olhar para a vida de quem teve a honra de ter a história escrita na Bíblia. Me conta aí, meu povo, qual foi a história que aconteceu assim, que eu tô doida para descobrir. Só a mulher de Ló que olhou para trás e virou um estátua de sal. Tirando ela, quem foi? José foi governador do Egito, ficou preso um tempão, esquecido. Paulo, meu Deus do céu, era rico antes de ser apóstolo, porque depois do Davi. Deus foi perseguido. Abraão, Deus falou que ele ia ser pai. Ele tinha 75 anos. Ele foi pai de Isaac com 100. 25 anos. E ele lá, Deus, será que minha descendência vai ser meus servos? Será que o senhor não pode dar essa ordem aí para Ismael? Não. E a gente quer que tudo seja assim. Então, a construção desse governo na nossa vida também vai passar por muitas etapas, por muitos momentos difíceis. Eu estou aqui falando, é Diane a mentora, é Diane a cristã desde que nasceu. Eu sou mentora, escrevi um livro sobre. E passo dias que eu fico assim, cadê a minha celebração de forma mais contundente, mais contínua? Uhum. Porque a gente precisa estar em processo também. Exatamente. Né? Então não desistam também de viver o que ela está ensinando. Aí vocês vão anotar tudo. Aí tenta 5 dias, faz que nem ela. Ah, isso aqui não dá resultado. Dá, só que quando dá, aparece todo de uma vez. Não vai aparecendo de centímetro em centímetro. Uhum. Exatamente, Karen. Perfeito. Eu acredito que o governo da nossa vida, eu queria deixar uma última história para vocês,
que me veio aqui à mente agora, que eu queria mostrar para vocês, só para a gente fechar, porque assim, o Senhor tem falado muito para mim sobre esse governar essas três grandes áreas do nosso corpo, porque é tudo junto. Nós somos esse ser integral. Então, nós precisamos estar bem no corpo, na alma e no espírito. Né? Então, precisamos, o governo do corpo, ou seja, a autoliderança, é em cima desses três aspectos. Não adianta você estar muito bem no espírito, e aí eu vou contar uma história aqui, não sei se vocês já ouviram falar da história da viúva do azeite. Eu vou ler aqui para vocês. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Então, pensa que só nessa partezinha, a mulher foi falar com Eliseu, que era o profeta da época, ou seja, era a representação de Deus, né? Naquela época ainda não, a gente não conseguia falar diretamente com Deus. Ela foi atrás de Eliseu para falar: olha, o teu servo, Eliseu, era teu servo, meu marido morreu e me deixou cheio de dívidas. Agora veio aqui um cara querendo roubar meus filhos como pagamento dessa dívida. Isso aqui indica o quê? Que existe uma vida natural e espiritual. No espiritual, ele parece que estava bem, porque ele era servo de Eliseu. Mas no natural, ele deixou a mulher dele cheia de dívidas e a família dele cheia de dívidas. Por quê? Porque às vezes a gente esquece que a gente tem o espiritual e o natural. E o natural depende da gente, né? Que é isso que a Karen tá falando. Depende da gente, depende da gente ser consistente, ser persistente nisso, né? E aí Eliseu foi e falou assim: tá bom, como é que eu posso te ajudar? O que que você tem em casa? Aí ela falou: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Segunda coisa, ela tinha algo. Todos nós temos algo. O que que você tem em casa? O que que você tem na sua vida? Todos nós temos algo para oferecer ao Senhor. Todos nós temos algo por onde começar. E ele falou: então, vai, pede emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos, mas olha, peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame esse azeite que você tem em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Gente, olha que coisa surreal. Ele deu uma instrução para ela. Só que era surreal, era uma instrução surreal. Ela tinha que ir na casa dos amigos, dos vizinhos, pegar vasilhas, pegar o azeite dela, que era pouquinho, só tinha um pouquinho de azeite, e ela ia jogar nas outras cumbuquinhas que ela encontrasse. Isso é surreal, mas ela falou: eu vou obedecer. E quantas vezes nós não obedecemos? Quantas vezes Deus ele nos dá instruções simples e a gente não obedece? E quantas vezes a gente nem sabe as instruções de Deus que estão aqui, ó, e a gente não lê? Então, ele deu uma instrução, falou assim: vai lá, pega o azeite. E ela foi fazendo isso. Quando ela foi derramando o azeite nas outras vasilhas, ela foi enchendo, aquele azeite foi se multiplicando. E eu não sei se vocês sabem, o azeite daquela época era um azeite muito caro. Hoje também é caro, né? Mas naquela época era mais ainda. Porque ele era usado para acender as lamparinas, era usado na culinária, era usado para fazer bolos, era usado em tudo. Até óleo para unção, né? Ele era usado. Então, ela, depois, quando ela fez isso, gente, ela encheu várias vasilhas e ela falou: meu filho, me traz mais vasilha lá. Ele falou: não, mãe, já acabou. Quando acabou as vasilhas, o azeite parou de correr. Depois vocês leiam lá em 2 Reis 4. O azeite parou de correr. Aí ela foi contar para Eliseu, falou: Eliseu, aconteceu isso. Olha, eu consegui encher tantas vasilhas. Ele falou: ótimo, então vá agora, pega esse azeite e venda. Então ela recebeu 2 instruções. Primeira instrução: pega o que você tem e multiplica. O milagre foi espiritual, vocês concordam? Que o milagre foi de Deus. Foi Deus que multiplicou o azeite dela, porque ela só tinha um pouquinho. Mas a ação de ir lá nos vizinhos pegar as vasilhas foi dela. E só foi multiplicado o azeite na quantidade de vasilhas que ela levou. Então, muitas vezes nós queremos mais de Deus, mas nós não achamos vasilhas. Cadê as vasilhas para a gente multiplicar o milagre de Deus na nossa vida, né?
E segundo, e por último, vá, venda o azeite. Então, ele ainda deu uma instrução para ela assim: vai e vende. E aí você vai ter para pagar a sua dívida e ainda para viver com tudo isso. Então, o que que acontece? A gente acha que é fácil, que tudo vai cair do céu para nós. Caiu do céu para ela o azeite, mas o que que ela teve que fazer? Vender. Então, o governo, gente, não é só esperar em Deus. O governo é a gente fazer a nossa ação, porque a nossa ação Deus não vai fazer. A porta Deus vai abrir, mas quem tem que passar pela porta somos nós. Então, por isso que a gente tem que aprender a cada dia mais esse governo da nossa vida. Porque enquanto a gente ficar pondo a culpa nos outros, pondo a culpa no governo, pondo a culpa no marido, nos filhos, a gente não vai sair do lugar. Então, a gente precisa entender que a viúva, e na Bíblia tem várias histórias disso, a gente poderia ficar horas aqui falando, porque todas as histórias, Deus deu um milagre, Deus deu uma promessa, e o que as pessoas fizeram? Elas fizeram a parte delas. Então, que você hoje entenda que você precisa fazer a sua parte, que você precisa começar hoje, que você precisa melhorar seus hábitos, que você precisa, eu vou descompartilhar aqui, que você precisa governar a sua vida. E governar a vida é governar essas três grandes áreas. Então, um exercício para casa para vocês é isso, é começar a identificar hábitos ruins, liste aí 20 hábitos ruins que vocês têm e 20 hábitos que você quer adquirir. E comece a planejar, comece a pensar como é que eu faço? Se vocês quiserem essa apresentação aqui, eu posso mandar para vocês depois. Mas escolha os hábitos que você quer mudar. Crie deixas, torne ele gratificante, facilite a coisa na sua vida. Você quer orar mais? Você quer ler mais? O que você tem que fazer para isso acontecer? Sabe o que eu fiz na minha vida? Eu comecei a acordar mais cedo. Por quê? Porque quando eu acordo na hora que a minha família acorda, não tem mais jeito, gente. Eu não tenho lugar para ficar. Aí todo mundo começa a querer conversar comigo, e mãe isso, e mãe aquilo, eu não consigo mais orar. Que hora que eu vou fazer, Diane? Não tem jeito. Madrugada, sei lá. Eu não sei. Cada um vai arranjar um jeito, mas existe como. Então a gente tem que criar rotina de colocar hábitos bons na nossa vida para melhorar o nosso espiritual, o nosso corpo e a nossa mente, as nossas emoções. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Se tem alguma dúvida, gente? Querem fazer algum comentário? Feedbacks, meninas, de algo que foi relevante aí para vocês. Queria falar bem rapidinho. Eu vejo a questão que a Ediane estava falando sobre os processos e é muito do que a gente já tem vivido na vida e tudo, e sobre os processos que a gente tem para viver com Deus. E eu me lembrei de vários momentos que eu já estou em mentoria com a Karen há bastante tempo. E ontem eu estava estudando um pouco e eu estou estudando psicanálise. E ontem eu verificando questão minha, das minhas questões, dos processos e tudo, que muitas das vezes as frustrações que eu tenho e as que eu tive foram coisas que eu não tive força para ultrapassar, né? E nem a gente chama de elaboração, eu não consegui elaborar. Então, hoje, estudando e vendo isso, eu vejo que a dor ela é necessária para que eu venha elaborar aquilo que eu sinto, né? Para que eu venha ressignificar e para que eu venha ter maturidade e que, em consequência disso, eu venha ter a paz. Então, assim, hoje o processo é algo necessário. E por muitas das vezes nós não queremos ter os processos de fazer os hábitos, né? A gente não quer tudo como a Karen falou, quer emagrecer 30 quilos em um ano. Não vai conseguir. Então, hoje, o que é que eu enxergo para a minha pessoa? Os processos são necessários, os processos são válidos, eles doem, mas depois nós alcançamos uma maturidade que nós não teríamos se caso nós não tivéssemos dado a chance de passar por ele. Então, isso vai trazer maturidade espiritual, emocional, e isso faz com que a gente veja a vida com outro olhar, com outra ótica. Então, agradeço muito, meninas. Karen, obrigada, amiga, por ter trazido a Diane hoje. Foi uma bênção. E foi bem de encontro aquilo que eu já estava estudando ontem. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada, Marília, pelo seu comentário. Um prazer ter você aqui. Mais Alguém alguém? quer comentar, gente? Diane, você, como sempre, é bênção.
né? Você tem tido um crescimento muito grande para você, mas ele tem sido tão grande que ele tem realmente transbordado, né, para Amém. outras vidas. Muito obrigada pela nossa parceria, pela tua disponibilidade. Realmente dar uma aula hoje não ia ser algo confortável para mim ter que preparar essa aula. Eu tenho 9.150 pensamentos e abas abertas na minha cabeça. Então, muito obrigada por transbordar a nossa vida. Reforçou muitos pontos importantes para mim. Tem coisa que a gente sabe, mas é quando a gente não dá a devida importância, elas ficam lá naquela gavetinha, só como um conhecimento, só como conhecimento. E conhecimento, quando ele não é usado e aplicado, ele não serve para absolutamente nada, né? Só peço que o Senhor te leve a lugares onde a tua voz seja cada vez mais ampla, que mais pessoas te escutem, que mais mulheres sejam conectadas a esse lugar de governo através da tua vida e que nós vamos sempre estar aqui te esperando para te receber, te ouvir e aprender contigo. Que o dia de vocês seja maravilhoso, de todas vocês. Obrigada por estarem aqui. Se quiserem complementar com alguma coisa, fiquem à vontade. E eu quero deixar o meu registro pessoal, não só a Ediane, mas eu quero dizer para vocês que nos meus dias mais difíceis de levantar, em primeiro lugar, a minha motivação são os meus filhos e a segunda são as minhas alunas. Porque eu sei que se eu parar naquele dia, eu não estou interrompendo só o propósito da minha vida. Eu estou comprometendo o propósito de muita gente. Então, quando vocês vêm para cá, que escutam e que querem estar aqui com a gente, né? Comigo, eu sei que a Ediane deve sentir a mesma coisa. Vocês saibam que vocês também fortalecem a nossa energia para continuar. É verdade, meninas. Obrigada, Karen. Um beijo a todos. Obrigada, Ediane. Parabéns pela aula. Obrigada. Beijo, Obrigada, menina. vidas. Deus Beijo. abençoe. Deus abençoe.